Crianças, hoje nós vamos estudar aqui, relembrar, eu vou explicar, na verdade, a atividade do dia 31 da disciplina português. Nós vamos revisar preposição, crase e tio. Prestem atenção aqui. A atividade pede as seguintes questões. Primeiro, lê a informação e depois faça o que se pede. Combinação. O que é uma combinação? É a união da preposição a com o artigo os, ou também com o artigo a, ou as, ou um advérbio onde. Então, quando for combinação, não vai ter perda de elementos, apenas vai ter a união. Quando for contração, ele diz, é a união de uma preposição com outra palavra, havendo uma perda de um elemento. Ou seja, ele vai unir, mas ele vai perder uma das letras, para poder dar, digamos, noção, para poder, na verdade, formar outra palavra. Por exemplo, aí, ele tem, circule as combinações e escreva as contrações. Quando eu formo aqueles com a palavra com a craseado, significou que teve o a mais aqueles, então formou o nome aqueles com acento grave. Então, se era o a mais aqueles, houve uma perda ou houve apenas a união? Aí vocês vão dizer, se tiver a perda, como eu disse aqui a vocês, que aqueles é formado de a mais aqueles, ou seja, ia ser aqueles. Aí teve o quê? Uma perda. Se tem uma perda, é uma combinação ou é uma contração? Ao é formado de a mais o, então é uma combinação ou é uma contração? Aos é formado de a mais os, então, é uma combinação ou é uma contração? Nesta é formado do em mais esta. Forma a palavra nesta. É uma combinação ou uma contração? Pelo é formado pela preposição per, mais o artigo o. Forma pelo é uma combinação ou é uma contração? Aonde é formado da preposição a, mais o advérbio onde, formou aonde. É uma combinação ou é uma contração? Da é a preposição de, mais o artigo a. Então, forma da. Perdeu o e e ficou apenas da. É uma combinação ou é uma contração? Dele é a preposição de, mais o pronome ele, não ia ficar de ele, então formou dele. É uma combinação ou é uma contração? E acraseado é a união do a mais a, que vai formar um único a com acento grave. Foi uma combinação ou uma contração? Aí vocês vão circular o que é combinação e o que for contração, vocês vão escrever ao lado. Mais informação, leia e depois responda. Ele diz preposição. É a palavra invariável que vai ligar duas palavras entre si, para poder dar sentido em uma oração. Então, as principais preposições que ele diz aí é qual? A, ante, após, até, sem e sob. Sobre, com, contra, de, desde, traz, em, entre, para, perante e por. Então, essas são as principais preposições. O que é que ele quer que vocês façam? Retire das frases as preposições e escrevam ao lado. Vocês têm um quadro dizendo quais são as principais preposições. Vão ler nas frases e escrever ao lado quando encontrar a preposição. Só é somente isso. Fazer com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D e com a letra E. Vamos agora para a próxima folha. Ele diz aqui, nós vamos agora para a crase. Lê a informação e depois o acento grave, use o acento grave onde for necessário, desculpa. O que é crase? Ele diz que crase, como vocês podem ver aqui, ele diz que crase é a união da preposição a com o artigo a. Ela é marcada pelo acento grave porque a união a mais a formou a, craseado. Aí ela aqui
das principais dicas de quando a gente deve utilizar, dicas não, regras, as principais regras de quando nós devemos utilizar a crase. Então, quando é que nós utilizamos a crase? Antes de palavra no feminino precedida do artigo a e da preposição a. Por exemplo, Maria foi à feira. Para não ficar Maria foi à feira, só tem um único a. E antes do a, depois aí do a, tem a palavra feira. E feira é uma palavra no masculino ou no feminino? No feminino. Por que no feminino? Porque eu não digo feira, eu digo a feira. Então, existe uma crase aí. Antes também na indicação de horas. Por exemplo, voltei às 2 horas, vou às 3 horas. Então, está indicando horas. Então, há também um acento grave, a crase. Antes de nome de países, estados ou cidade, que vem com o artigo feminino. Vou à Itália. Então, Itália é o nome de um país. E se eu puder, como ele diz, substituir aí o verbo vou pelo verbo ir, pelo verbo voltar, pelo verbo chegar, e eu puder mudar esse ar por uma palavra, pela palavra dar, eu também vou poder utilizar a crase e eu vou descobrir. Porque quem vai, volta e foi a algum lugar. Vou à Itália, volto, substituir o verbo ir por voltar, volto, dar e substituir o a por dar. Itália. Então, a frase não continua com sentido. Vou à Itália. Volto da Itália. Então, crase a. E também nós temos outra dica. Sabemos se o a deve ser craseado quando ao passarmos o substantivo feminino da frase para o masculino. Por exemplo, Maria foi à feira. Eu posso substituir a palavra feira por a palavra mercado. Maria foi. E posso substituir o a por ao, então crase a. Maria foi à feira. Maria foi ao mercado. Eu pude substituir o a por ao e a palavra no feminino por uma palavra no masculino. Então, é outra dica também que nós podemos, utilizar a crase. Vamos agora aí para as frases. Ele diz: nós iremos à praia se fizer sol. Onde é que eu utilizo a crase? Vai ser sempre no a. Então, se diz, nós iremos à praia se fizer sol. Então, praia é uma palavra no feminino ou no masculino? Aí vocês vão lembrar da dica aí em cima para poder utilizar, ver se tem necessidade de uma crase. Não tenho nada a dizer sobre o assunto. Eu expliquei no vídeo anterior que sempre o verbo no infinitivo, o que é verbo no infinitivo? Aquele verbo que vai terminar em ar, em er e em i. Quando o verbo terminar, vier no infinitivo, nós não utilizamos a crase. Então, cantar, pular, dançar, são verbos no infinitivo, porque terminam em ar. Correr, dizer, varrer, são verbos no infinitivo porque terminam em er. Subir, fugir, são verbos no infinitivo porque terminam em i. Então, todas as vezes que vier a preposição a ou artigo a com o verbo no infinitivo, nós não utilizamos a crase. Letra C. Às vezes, sois como minhas amigas. Então, você vai ver se esse as aí é uma crase. Às vezes, sois como minhas amigas. Então, vocês vão ver se esse as aí vai ter crase ou não. Vou a Paris. Lembre da regra. Quem vai a algum lugar. Então, se eu vou, eu volto. Se eu puder substituir vou por voltar e o a por dar, há uma crase. Se eu não puder, não há crase. Letra F, a festa iniciará às 10 horas. Vejam a regra aí em cima, que também tem. Moramos frente a frente. Nas explicações, essa foi de uma que eu não expliquei. Todas as vezes que vier o artigo ou a preposição no meio de uma palavra repetida, como tem aí o a, frente a frente, não existe crase. Vamos para a quarta questão. Use o tio onde for necessário.
Quando é que eu utilizo o tio? O tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico, ele só vai indicar acento quando ele marcar a sílaba tônica, senão ele é apenas um sinal gráfico. Nós só vamos poder utilizar ele sobre, em cima da vogal A ou da vogal O. Não posso utilizar nem em cima da vogal E e nem em cima da vogal I e nem em cima da vogal U. E ele vai dar um som nasalizado, aquele som que sai uma parte pela boca e outra pelo nariz. Então, vocês vão ler as palavras e vão ver para empregar o tio. Faça o que se pede na quinta questão e torne em uma contração as palavras, ou seja, todos esses que tem aí, eles vão se formar, né? A palavra vai se formar em contração. O que é uma contração? É a união da preposição que sempre está aí na frente com uma palavra, ou com um advérbio, ou com um pronome, e vai dar origem a outra palavra. E vai ter o quê? Uma perda de elemento. Algumas das letras vão ser perdidas. Por exemplo, A mais A forma o A craseado. Então, perdeu um A aqui, não vai ficar A. Em mais isso vai formar como nisso. Em mais aquele, de mais ele. A mais aquela, eu não vou escrever a aquela. Então, lembre, em mais A forma o quê? De mais aqui vai formar o quê? E per mais O vai formar o quê? Então, gente, prestem atenção. Dúvida, vai na playlist do 5º ano. Procura o conteúdo preposição e tira suas dúvidas. Beijos e façam com atenção.